Começa agora o Aventurando, X marks the spot. seu podcast de jogos analógicos, falando de RPGs, board games e card games. Trust me. Apresentação: Wait a minute, Doc. Rafael Amon. E é isso aí, exatamente isso é a nossa chegada para mais um episódio do Aventurando. Só que dessa vez, como vocês podem reparar, é mais um episódio naquela pegada intimista, né? Só eu aqui falando, você aí me ouvindo, você que tá também no Spotify por vídeo ou no YouTube também está me vendo, além de me ouvir. E hoje é um programa que eu vou trazer um conteúdo que eu gosto muito, que eu costumo consumir já, né, obviamente aí há muito tempo, que são as revistas de RPG, né? A gente tinha lá atrás, no comecinho, né, a Dragão Dourado, depois teve Dragão Brasil, agora tem as levas das revistas, das editoras que dão suporte. E hoje o material que eu vou trazer da revista da Retropunk. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a Holy Punkers. Na verdade, se você não conhece, entra lá no site da Retropunk, que tem o link para o financiamento coletivo. É uma revista digital. É a edição 39, que saiu agora no mês de março de 2023. O tema que eu vou trazer hoje, na verdade, um tema que a gente até aborda e fala muito aqui no canal, que é sobre expectativa e escuta nas mesas de RPG. Na matéria da Holy Punkers, na 039, foi escrita pelo Yuri Bravos. Eu gostei muito da forma que ele escreveu a matéria, né? Até porque o tema é mega relevante e casa muito com as coisas que a gente fala aqui no canal. Para começar, quando a gente fala aí em termos de escuta, ele começa falando que quando ele, como narrador, né, ele cansou de tentar adivinhar o que era mais divertido para a mesa dele. Isso a gente teve no nosso episódio, por exemplo, quando a gente fala das 3 demandas do RPG, a forma que a gente dá uma classificada, né, para saber o que cada pessoa da mesa tá esperando ali do jogo. E esse é um tema que, especialmente para quem tá mestrando, narrando, a pessoa acaba se cobrando muito, porque é difícil você ter certeza se todo mundo que tá na mesa tá gostando da forma que você tá conduzindo a aventura, que você tá levando o jogo, que todo mundo tá se divertindo. E a gente meio que faz isso na intuição pra galera que começou lá atrás, né? Na década de 90, por exemplo, comecinho dos anos 2000, não tinham tantas ferramentas para você trazer essa preocupação, essa vontade que um mestre normalmente tem que ter, né? Ele quer que todas as pessoas que estão na mesa dele se divirtam, mas isso era algo feito de forma intuitiva. Lembrando, né, lá atrás, normalmente o grupo que você jogava eram seus amigos de infância, eram as pessoas que você já conhecia. Então, havia uma tendência maior a você conhecer naturalmente ou ao longo do tempo o que as pessoas da sua mesa vão querer e vão se divertir mais jogando, além das coisas que elas também não gostam, né? Você, uma pessoa que você tem proximidade, que você conhece, tem intimidade, é mais fácil ela te dizer o que ela não tá gostando, o que ela não tá curtindo, o que ela não gostaria de ver na mesa de jeito nenhum. E aqui na matéria, ele traz 2 formas, 2 mecânicas para você fazer isso na sua mesa. Você não precisar esperar ter essa intimidade com o grupo ou conhecer as pessoas há muito tempo para que você façam todas as pessoas na mesa felizes com o jogo, né? Estarem gostando da aventura e de como ela é conduzida e tudo mais. E ele traz 2 ferramentas vindas da comunidade do The Gauntlet. É um grupo muito legal, com bastante coisa indie, uma comunidade que movimenta muitos jogos indies. E ele trouxe 2 ferramentas que vieram lá dessa comunidade. A primeira é o Rose, Thorn and Bud, que ele traduziu como Rosas, Espinhos e Botões. E a segunda é o Stars and Wishes, traduzidas como Estrelas e Desejos. Na primeira, essa Rosas, Espinhos e Botões,
ela, ao final de uma sessão, você entrega um formulário, e aí pode ser da forma como o seu grupo achar melhor, né? Se é um grupo presencial, você pode, sei lá, entregar uma folhinha escrita com as 3 perguntas. Se for um grupo online, você pode, sei lá, mandar no WhatsApp da pessoa, mandar pelo Discord, a melhor forma como vocês utilizarem para se comunicar. E constitui nessa divisão. As rosas são a pergunta, né, para você querer saber o que na sessão entusiasmou, surpreendeu ou impressionou naquele jogador. Os espinhos, você perguntando o que é que na sessão o deixou confuso, desanimou ou frustrou. E os botões, o que é o que você espera ver na próxima vez que você for jogar. E ele faz também aqui, nesse parágrafo, uma observação que eu já achei bacana, eu até fiz questão de grifar aqui, que quando a pessoa estiver respondendo na parte dos espinhos, né, que é o que deixou ela confusa ou frustrada e tudo mais, você, narrador, você, mestre, que está propondo essa dinâmica, essa ferramenta para os seus jogadores, não leva isso para o lado pessoal. Entenda a crítica como algo que vai fazer o jogo de vocês melhorar, algo que vai fazer o jogo ficar mais fluido, algo que vai fazer uma pessoa que às vezes pode estar com algum desconforto, que teve alguma coisa que ela não curtiu, e ela se sentir ali que você fez questão de atender esse desejo dela, essa demanda dela, né? Porque alguma coisa não saiu legal. Então eu achei bacana isso, porque tem muita gente que não consegue ouvir a crítica, ainda que seja uma crítica construtiva, sem a pessoa encarar isso como algo direto a ela, né? Como uma ofensa. Então, essa é uma parte importante de quando você apresentar um formulário desse para os seus jogadores, está realmente aberto para ouvir coisas que essa pessoa não curtiu. E você, em cima disso, pensar que é algo que vai melhorar lá na frente. E aí o Estrelas e Desejos é uma dinâmica que, na verdade, você pode fazer aí, juntando todo mundo. E todo mundo que jogou, incluindo o narrador e mestre, vão oferecer uma estrela para um outro jogador, significando um momento do jogo, um elemento da experiência em que essa pessoa tenha se destacado. E aí pode ser uma interpretação, pode ter sido uma descrição bacana, pode ter sido uma sensação que você teve em algum momento da aventura, ou aquele até de, né, a generosidade de um outro jogador, alguém te ajudou, sei lá, você estava com dificuldade de achar alguma coisa na ficha e alguém que conhece mais o jogo pode jogar isso há muito tempo e ele vai lá e te ajuda, e isso é um motivo para você dar uma estrela para aquela pessoa. E os desejos são os jogadores dizendo o que eles querem que aconteça na aventura em próximas sessões. Aquilo é realmente como um desejo, né? E aí acho que é bacana isso, você entender como uma vontade dos jogadores, né? Não pensar como uma forma de roteirizar, no sentido de engessar no seu RPG, olha, que o jogador vai querer ditar exatamente o que acontece com a mesa. Não, mas é no sentido dele falar, às vezes, alguma coisa do background dele, que ele gostaria que aparecesse, ou ele dizer que, vocês visitaram um reino tal, ele falar, poxa, já que a gente vai no reino tal, eu gostaria muito de falar com o rei. E aí você, como mestre, utilizar isso para preparar as próximas sessões de jogo, né? Porque no próximo parágrafo aqui ele começa falando sobre expressão versus feedback, né? Que as ferramentas foram pensadas para serem formas dos jogadores se expressarem. E muitas vezes, quando você está numa mesa, e pode ser com gente que está chegando agora no hobby, ou com gente que você não tem muita intimidade, ou às vezes até é uma pessoa que você conhece há anos, só que ela é uma pessoa mais tímida. A pessoa fica sem graça de falar o que aconteceu na mesa ou dar alguma opinião, porque ela pode achar que isso vai magoar o narrador, ou que ele não vai ficar feliz que você não gostou de alguma coisa. Então, você levar essa parte de expressão versus o feedback de uma forma mais leve. Você não entender
que isso é uma cobrança a ninguém, né? Todo mundo que está se reunindo ali na mesa para fazer essa dinâmica, tá todo mundo de coração aberto, todo mundo ali disposto a melhorar o tempo que passam juntos. O RPG é um hobby que a cada vez que você para jogar, para se divertir com as pessoas, são horas que você vai levar ali se divertindo. Então é bacana que essas horas sejam horas prazerosas de forma ativa, né? Que você não espere o acaso que divirta todo mundo, que você esteja procurando essa diversão de forma ferramental aqui, né? Que você esteja indo atrás do que cada jogador, cada pessoa que se dispôs a passar aquelas horas ali com você, de que ela diga, ou que ela consiga colocar para fora o que ela gosta e o que ela não gosta. E aí entra aqui no texto o que ele chama da habilidade de escuta, que se você for parar para pensar, como narrador, como mestre, isso que as pessoas trazem para você nesse feedback, ela é realmente uma fonte incrível de ideias e boas cenas. Porque quem nunca pensou naquela mesa que você prepara durante horas, dias e tudo mais, quando você chega para propor aquilo no jogo, a aventura vai para um rumo completamente diferente, às vezes você tá sem ideia de como seguir, e um jogador, numa descrição dessa, ele já te diz, trazendo aí o que? Uma concepção mais legal do que você tinha preparado, do que você tinha rascunhado. Eu acho que isso realmente é algo que, fazendo dessa forma estruturada, ainda assim te facilita para as próximas sessões. É uma ferramenta que vai fazer com que o seu jogo muito provavelmente evolua. E aí, pensando como jogador e não como narrador, também é bacana você saber o que as pessoas da sua mesa estão achando e o feedback que elas deram, porque é um mote também que muito se fala, né? Que antigamente a pessoa falava, não, você não se divertiu jogando o jogo tal porque você não jogou com o meu mestre. Se você tivesse jogado com o meu mestre, você tinha se divertido. Isso é um conceito que já caiu por terra há muito tempo, porque o mestre não tem obrigação de divertir todo mundo. A diversão da mesa não está pesando no ombro dos mestres. Todo mundo que está sentado ali para jogar tem um peso igual. Todo mundo ali tem uma responsabilidade igual em trabalhar ativamente para que todos estejam se divertindo. E aí você saber o feedback das pessoas que estão ali com você faz muita falta, sabe? Se isso não acontece. É uma ferramenta que vai ajudar, obviamente, acho que ajuda mais o narrador, mas ela também ajuda muito os jogadores. E outro ponto que ele traz é sobre a percepção de si quando você tem esses retornos. E aí o Yuri dá um exemplo aqui dizendo, né, que ele descobriu com o tempo que ele não gosta do sistema de magia vanciana do D&D, ou nem quando coloca um combo de viagem no tempo e amnésia, né, que é um tropo clássico de aventuras de RPG. E que isso varia, inclusive, com a função que ele está desenvolvendo na mesa. E isso fez total sentido para mim, porque eu, quando tô narrando RPG ou quando tô jogando RPG, as coisas que eu gosto nem sempre são as mesmas. Aí ele dá o exemplo aqui que ele, quando tá mestrando, não gosta de mestrar os jogos com uma mecânica de combate mais tática, mais travada. Ele prefere algo como Savage Worlds, que aí é meio híbrido, né? Você pode usar o grid ou não, o jogo não depende no Savage Worlds. Mas ele, quando tá jogando, ele curte um combate tático. E aí um sistema clássico, né? Dungeons and Dragons, Pathfinder e outros tantos que usam esse combate tático. E eu vejo muito isso pra galera que tem as duas funções, que curte narrar, curte mestrar um jogo, mas que também curte jogar. Você precisa entender o que você gosta nos dois papéis. Você precisa entender que o que você pode gostar como mestre não necessariamente são as mesmas coisas que você vai gostar quando você estiver no papel de jogador. E tá tudo certo. Mas esse tipo de feedback, e aí você utilizando essa ferramenta quando você é jogador numa mesa ou quando você está narrando e você tem jogadores na sua mesa, eu acho que isso é uma percepção sobre você e como você está inserido no hobby
muito importante. E ele também destaca aqui que essa percepção que essas ferramentas te dão, não é para ser um convite para você se fechar a novas experiências, né? Você falar, não, olha, quando eu mestro, eu só gosto de mestrar o jogo X na mecânica no sistema Y. Não. É para você experimentar novos jogos, você experimentar novos cenários, novas mecânicas, e a partir disso, você avaliar depois o que você gostou e o que você não gostou, né? Porque não basta também você sair experimentando um monte de jogo, um monte de sistema, se você não para fazer uma avaliação aí um pouquinho mais estruturada do que você curtiu ou do que você não curtiu, e aí você fica meio perdido, né? Então, essa parte eu achei bacana, porque a gente também não para às vezes para pensar sobre isso, né? Fazer essa reflexão do nosso papel dentro do que a gente curte no hobby. Ele segue falando sobre como você fazer esse formulário dentro do seu grupo, porque tem gente, cara, que vai pensar nisso aqui quando você tá saindo da loja Renner. Você foi lá, você comprou uma bermuda e uma camisa, e aí no final a pessoa quer que você preencha aquele formulário de pesquisa de satisfação, né? Ou quando você liga para um call center, aí você resolveu o problema, ou às vezes nem resolveu o problema, e no final a pessoa fala, não, agora fique na linha para responder a nossa pesquisa. Quem fica na linha? E aí ele dá uma ideia boa, que é você utilizar uma motivação para as pessoas preencherem. E aí ele fala aqui do clássico, que é você oferecer XP para os jogadores. E aí eu acho isso uma saída boa. E vou até aqui um pouquinho mais, eu estava pensando sobre isso do XP. Eu acho que essa recompensa, ela pode inclusive variar de acordo com o gosto do jogador. A gente fala aqui das 3 demandas, eu acho que o XP, por exemplo, é uma excelente recompensa para um jogador do desafio. Ele vai ficar feliz de ganhar XP, porque o XP aproxima ele do próximo nível, no próximo nível ele vai ganhar mais habilidade, vai abrir mais coisas na árvore de habilidade do personagem dele, e ele fica feliz. Mas se você pensar, por exemplo, no cara da descoberta. O cara da descoberta, às vezes, ele pode não ligar pro XP. O que você dá pro cara da descoberta? Você dá uma pista, você dá uma informação que o grupo não tem, alguma coisa que vai aparecer nas próximas sessões, você dá um easter egg para ele. Isso vai fazer o cara da descoberta querer preencher uma ficha dessa, porque ele sabe que preenchendo ele vai ter uma informação, ele vai ter um vislumbre do que acontece lá na frente. E aí pensando no cara da dinâmica. O cara da dinâmica, cara, é variado. Você pode, por exemplo, se ele preencheu o formulário, você diz, olha, aquela interação com o Conde XPTO que você tanto queria fazer, se você preencher, a gente organiza ela e faz na sessão que vem. Ou é aquele cara da dinâmica que gosta de fazer o resumo antes. Você fala, olha, tá aqui, se você preencher aqui, você faz o resumo da sessão na semana que vem. Ou o cara da dinâmica que curte levar o lanche, você leva pra ele o biscoito que ele curte na sessão seguinte. Sacou? O cara, pô, é o cara da comilança, é o cara que organiza os comes e bebes. Ele preencheu o formulário, dá 2 bis pra ele. Vai ver se o cara não vai ficar feliz. Até a galera mesmo que é do desafio e da descoberta vai querer o bis também. Saca? Eu acho que são recompensas, não necessariamente o XP, embora eu ache o XP uma boa forma de você recompensar e motivar que os jogadores preencham, que pode ajudar a que isso não seja encarado como um trabalho, como algo maçante, porque é uma ferramenta que vai ajudar muito, assim, sabe, a mesa de vocês. A matéria fala também sobre implementar esses comentários na narrativa e dá um exemplo muito bacana, né? Ele diz assim, se os jogadores deram várias estrelas para momentos de teste de perícia, né? Rolou um skill challenge, por exemplo, em D&D, para que não tenha combate naquele conflito. Ele vai resolver o conflito por um teste de perícia. E a galera curtiu isso, de não ter que entrar e fazer combate e tudo mais. Então o que você já pode pensar? Pô, se a galera curtiu essa forma mais de puzzle para resolver o conflito, daqui uma sessão seguinte, você pode criar alguns obstáculos, alguns desafios
algumas armadilhas, por exemplo, ou até pensar num puzzle mesmo, daqueles de quebra-cabeça, tem que tirar coisa daqui, tem que rodar um negócio, tem que alinhar e tudo mais, porque pode ser uma coisa que o grupo vai curtir. E aí ele dá aqui um exemplo, que alguém narrando o Castelo Falkenstein, o grupo está agindo sorrateiramente numa frente de conflito com a Prússia, e algum jogador quer que tenha uma cena de baile. Só que tu fala, cara, tá no meio de um conflito, não tem um modo orgânico de você colocar o desejo dessa pessoa de que algo aconteça no jogo. Pô, se a pessoa quer que tenha uma cena de baile, aí tu fala, beleza, agora é um conflito, tá rolando uma batalha. Mas aí ele dá aqui o exemplo. Você pode planejar que a comemoração do sucesso do plano vai ser numa festa oferecida por um nobre financiador e tudo mais. E aí encaixou o baile que o cara pediu. É isso, o desejo não é para ser algo escrito em pedra, né? Não é algo que tem que mudar completamente o rumo do andamento da aventura. Mas é algo para você deixar notado que lá na frente você pode introduzir na história. E aí ele termina o artigo falando sobre voluntariedade. Como a gente falou um pouquinho lá na parte da ferramenta de recompensa, você precisa entender que os jogadores também podem não se sentir confortáveis para falar sobre alguma coisa. Pode não se sentir à vontade para, sei lá, ele acabou a sessão, teve que sair correndo, e aí durante a semana ele esqueceu de fazer de dar o feedback, de preencher e tudo mais. Não tem problema. O que você pode fazer nessa hora, ele dá o exemplo aqui, se você é o narrador, começa sendo você o primeiro a dar os feedbacks. Relembra a galera de como você quer fazer esse toma lá da cá. A gente aqui no PNP utiliza muito o que a gente chama de downtime, né? Nesse downtime, a gente pede esse feedback e a gente também dá esse feedback. Porque é importante que você deixe todo mundo que está na sua mesa confortável para falar. E aí, às vezes, é tipo aquele meio que reunião do grupo da escola, né? Tipo, quando você vai fazer, sei lá, um conselho de classe, aí todo mundo tem que se reunir para falar uma coisa. No começo tá todo mundo tímido, ninguém fala nada. Mas basta um começar a falar e aí vai embora. Todo mundo entra no tema e aí começa a querer debater e tudo mais. E isso você, normalmente como mestre, né? Como narrador, a pessoa que tá ali servindo como cola para todas essas engrenagens, né? Você que tá ali juntando todo mundo, você pode ser o ponto de partida e que faça com que todo mundo fique confortável. Se você curtiu esse tema, curtiu o artigo, entra lá no site da Retropunk, conheça a campanha da Holy Punkers, e se você obviamente já joga os sistemas da casa, a revista é muito mais do que indicada para você, tem as adaptações para Savage Worlds, tem um monte de matéria bacana como essa. Entra lá e ajuda a gente a divulgar ainda mais a comunidade de RPG e as produções de RPG que a gente tem aqui. Parabéns, Yuri, o texto tá muito bacana, eu curti demais. Obrigado você que ouviu esse episódio do Aventurando até aqui. Se você também utiliza essas ferramentas, se você tem alguma mecânica diferente de feedback na sua mesa, além dessas que ele trouxe lá do The Gauntlet, comenta aqui embaixo. Seja no Spotify, ou você pode comentar no você que está assistindo no YouTube, ou procura a gente nas redes sociais, é @perdidosnoplay em todas elas. A gente está aí de braços abertos para esperar você na nossa comunidade, quem sabe até no nosso grupo do Telegram. Nós temos um Telegram aberto para falar sobre RPG e vai ser muito bom encontrar você lá e a gente trocar ideia sobre isso. Tamo junto, até a próxima, eu te espero no Play.